Boa tarde, gente. Vejam só, a nossa aula de hoje, ela será a correção da atividade anterior, né, que eu deixei para vocês. Lembrando que nós temos a explicação de todo o conteúdo e temos a atividade ainda disponível no ambiente virtual, não é isso? Vejam só, a todos os alunos me refiro, tanto os que estão indo à escola quanto aos que não estão. Tudo que está sendo visto na sala de aula está sendo visto agora no formato remoto também. Só que no formato remoto acontece algumas coisas a mais, tá certo? Como, por exemplo, a correção dessa atividade. A gente só vai ver ela agora nesse momento remoto. Na escola a gente vai prosseguir com o assunto, tá certo? Então a gente não vai ficar repetindo a correção. Então é importante que vocês prestem atenção. Qualquer dúvida vocês podem se perguntar, podem ir no meu privado e falar comigo, tá certo? Para esclarecer qualquer coisa. Além do que, vocês têm o vídeo disponível e vocês podem assistir a qualquer momento, tá bom? Então a atividade que ficou para vocês foram 2 sistemas, certo? 2 sistemas de equações lineares, onde vocês deveriam fazer a identificação geométrica. Na verdade, vocês teriam que montar. O que é isso? Vocês precisariam, através de alguns pares ordenados, através de alguns cálculos, vocês devem montar um plano cartesiano, um gráfico, tá? Esse gráfico, vocês vão traçar as equações de determinado sistema, como foi visto na explicação em sala de aula, tá? É essa explicação que eu tô falando, que foi feita em sala de aula, tá bom? Foi gravada e disponibilizada para vocês aqui. Então, foram 2 equações. Se vocês observarem no enunciado, ela diz o seguinte: faça a identificação geométrica do sistema linear a seguir. Por que isso ficou no singular? Eu acabei esquecendo de colocar no plural, porque eu acrescentei mais um sistema, certo? De início era 1, só que daí, como a gente tinha que ter um conteúdo remoto, eu acrescentei mais uma para que vocês pudessem praticar e daí memorizar de fato como soluciona, tá bom? Então, o primeiro sistema, nós temos o sistema x menos y igual a menos 1 e 2x mais y igual a 4. Vocês devem lembrar que na nossa aula, na explicação, eu falei para vocês que não é necessário a gente solucionar o sistema, mas que é bom. Sabe por quê? Porque quando a gente soluciona o sistema, a gente vai, através disso, identificar qual é o par ordenado que ele nos dá como solução. A gente vai poder identificar, inclusive, se o sistema tem uma solução, não é isso? Se ele permite uma solução. E, além do mais, ele permitindo, né? No caso, nós teremos um par ordenado. Se esse par ordenado, nós vamos encontrar um par ordenado. Esse par ordenado ele vai ser o ponto de intersecção no plano cartesiano que eu vou montar. O que seria esse ponto de intersecção? Seria um ponto em comum, tá certo? Para as 2 equações, certo? Como se trata de sistema de equações de segundo grau, então seria um ponto em comum onde ambas as retas passarão no plano cartesiano. Eu vou começar a solucionar aqui para vocês irem acompanhando. Quem fez e tiver alguma coisa errada, aí já pode fazer a alteração, tá? Eu vou começar, o que é que a gente faz? De início, a gente precisa isolar uma das incógnitas. Eu observo a incógnita que tá sozinha, eu prefiro isolar ela, tá? Para daí a gente fazer uma transformação nessa equação, ok? Sem alterar o valor. Então, eu teria aqui essa equação 1, tá? Vou chamar essa de equação 1 e essa de equação 2. Eu teria menos y, vou isolar y, igual a menos 1. X está positivo aqui, vai vir para o lado de cá, negativo. Vocês observam que ele está mudando o lado da igualdade, certo? Só que eu não posso ficar com essa incógnita aqui negativa, então vou multiplicar tudo isso por menos 1. Feito isso, eu tenho y é igual a 1 positivo mais x. Essa é a equação, certo? Que eu vou trabalhar, ok? X é igual a 1 mais x. Eu vou guardar isso aqui, que é nessa equação que eu vou atribuir os valores, tá bom? Para encontrar os pares ordenados. Aqui, da mesma forma, eu vou isolar o y, ele já tá positivo, já sei que não vai me dar bronca. É igual a 4
menos 2x. Pronto. Encontrei a equação no formato que eu vou trabalhar. Aí, o que acontece? Nesse caso, eu vou solucionar esse sistema de equação, porque de início eu já fico sabendo se ele vai me dar uma solução, certo? E qual é essa solução que ele me dá. Aí eu já fico ligada que no meu plano cartesiano, certo? Vai ter um ponto de intersecção das duas retas necessariamente naquele ponto que a gente vai encontrar aqui no conjunto de solução. Então, solucionando esse sistema, x menos y igual a menos 1, 2x mais y igual a 4. Corto esse por esse, 2x mais x, 3x, é tudo que vocês já sabem fazer, tá? Menos 1 mais 4, eu tenho 3. X é igual a 3 dividido por 3, 1. Vou encontrar agora quem é y. Vou colocar aqui, x menos y igual a menos 1. Quem foi x? 1. Menos y igual a menos 1. Menos y igual a menos 1, menos 1. Multiplicando isso aqui por menos 1, eu tenho y igual a mais 1 mais 1, que é igual a 2. Pronto. Eu já sei que o meu conjunto de solução vai ser igual a 1 e 2. Eu sei que no meu plano cartesiano, quando eu for representar aqui graficamente essas equações no plano, eu vou ter um ponto de intersecção nesse para-ordenado aqui. Então, feito isso, o que é que eu tenho? Coloco essa equação aqui, tá? Primeiro, eu tenho x, e eu teria essa equação aqui. Y é igual a 1 mais x. Vou atribuir valores a x, tá certo? Vou chamar aqui 0, 1, 2, 3, 4. Vou dar só valores positivos. Aqui, do mesmo jeito, eu tenho x e a segunda equação, igual a 4 menos 2x. Então, é simples, gente. Onde tiver x, a gente substitui pelo valor que está à frente. E daí, a gente soluciona a equação que a gente tem. Então, sempre que x for 0, y vai ser quanto? 1 mais 0? 1. Sempre que x for 1, y vai ser 2. Sempre que x for 2, y vai ser 3. Sempre que x for 3, y vai ser 4. Tá certo? A gente só vai substituindo onde tem um x e solucionando. Nesse caso aqui, a adição. Y é igual a 1 mais 4, que é igual a 5. Já encontrei aqui meus pares ordenados. Então, eu tenho 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5. Isso são os valores do meu par ordenado. Isso são os pares ordenados, na verdade, da primeira equação. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa, tá? Onde tiver x, eu substituo pelo valor aqui da frente. Tá? 4 menos 0, 4. Y é igual a 4 menos 1, 3. Y é igual a 4 menos 2, 2. Y é igual a 4 menos 3, 1. Eita, gente, desculpa, ó. Esqueci o 2 daqui. Vou apagar. Tem que apagar, senão vai dar erro. Eu acabei esquecendo o 2, minha gente. Apaga isso aqui. E vamos fazer de novo. Então, eu tenho 4 menos 2 vezes 0, tá? 2 vezes 0, 0. 4 menos 0, 4. 4 menos 2 vezes 1. 4 menos 2 vai ser 2. 4 menos 2 vezes 2, então eu tenho 4 menos 4, né? Que é o resultado da multiplicação, que vai ser 0. 4 menos 2 vezes 3, 4 menos 6, menos 2. E 4 menos 2 vezes 4. 4 menos 8, menos 4. Encontrei também os meus pares ordenados, tá certo? Valor de x, valor de y. X, y. E assim sucessivamente. E agora o que vai ser feito? Eu vou usar aqui uma régua para tentar deixar esse plano cartesiano certinho, tá? Com as distribuições certinhas. Para daí ficar uma coisa representada melhor. Ser uma coisa mais bonita de se ver. Tá?
Pronto. Eixo de X, eixo de Y. Eixo de X, eixo de Y. Então, é simples. Eu vou traçar esses pares ordenados aqui, ok? Vou começar. O meu primeiro par ordenado é 0 em 1. 0 em X e 1 em Y. Então, eu vou marcar meu ponto aqui no eixo de Y, ok? O meu segundo par ordenado, 1 em X, 2 em Y. 1 em X, 2 em Y. Então, ó, eu vou ligar aqui, certo? O meu terceiro par ordenado vai ser 2 em X, 3 em Y. 2 em X, 3 em Y. O meu quarto par ordenado vai ser 3 em X, 4 em Y. 3 em X, 4 em Y. A gente só aprende fazendo, praticando, viu, gente? O meu quinto e último ponto vai ser 4 em X e 5 em Y. 4 em X e 5 em Y. Pronto. Tracei todos os pontos encontrados a partir desses valores aqui. Então, essa primeira equação que eu calculei, essa reta que eu encontrei, certo? Essa reta, eu vou chamá-la pela equação, certo? A equação original, de onde ela derivou, ok? Então, x menos y igual a menos 1, ok? Da mesma forma, eu vou traçar esses pares ordenados aqui. Então, eu tenho 0 em x e 4 em y. 0 em x, 4 em y. Não é isso? Isso. 1, 2, 3, 4. Vai vir pra cá o ponto. 1 em x e 2 em y, ó. 1 em x e 2 em y. Vocês observam que eu já encontrei o meu ponto de intersecção, que seria o ponto que eu descobri através do cálculo da resolução do sistema. Então, tá aqui, ó, pra vocês verem. Já encontrei. Porque esse ponto, esse par ordenado, ele tanto está na primeira equação, 1 e 2, quanto está na segunda equação, 1 e 2. Que justamente é esse daqui. Então, esse é o ponto de intersecção. Quando eu marcar todos os pontos, vocês vão ver que a reta vai passar pegando esse ponto. Esse é o ponto em comum dentre todos os pontos. Vocês vão perceber. Então, eu tenho 2 em x e 0 em y. Então, eu vou marcar o meu ponto aqui, no 2. É sempre no número diferente de 0. Eu tenho 3 em x e menos 2 em y. Então, eu tenho menos 1 e menos 2. Certo? Então, cadê? Vou traçar. Tracei aqui o meu ponto. 4 em x, que já é esse que tá aqui, e menos 4 em y. Menos 3, menos 4. Aqui é só a gente ligar. Essa divisão ainda não ficou muito legal, mas vai dar pra vocês entenderem. Pronto, marquei todos os pontos. Os pares ordenados que eu tinha encontrado nos meus cálculos, aqui. Lembrando que vocês ficam a critério de fazer, atribuir quantos valores vocês quiserem, tá bom? Observem, o ponto em comum que as duas retas passaram 1 e 2, certo? Essa reta, eu vou chamá-la pela segunda equação. 2x mais y é igual a 4. Então, tá resolvida a nossa questão, gente. Nós atribuímos valores a x, né, para ambas as equações. Nós descobrimos quem é y quando cada x desse for um valor desses. Encontramos os pares ordenados e marcamos no plano cartesiano. Encontramos o ponto de intersecção das duas retas, tá? Então, tudo tá se comprovando, digamos assim. Então, nesse plano cartesiano aqui, nós marcamos as equações desse sistema, certo? Então, todos os pontos aqui são pontos que fazem parte desse sistema de equações. Então, vou responder a segunda questão, tá? Não vou fazer um passo a passo assim, pra gente ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo, porque a internet hoje não tá boa e pra enviar vai dar um trabalhinho, mas daí dá pra vocês fazerem as alterações. No final de tudo, eu vou tirar uma foto pra anexar pra vocês, tá bom? Então, vamos fazer aqui
a segunda equação. A segunda equação, no caso a letra B, nós temos 3x menos y igual a 10. 2x mais 5y igual a 1. Pronto. Então, a partir disso, eu vou solucionar aqui, tá? Vou adiantar o vídeo para não ficar muito longo, feito já falei. E vocês vão poder fazer a conferência aí no caderno de vocês. Pronto, gente, vejam só, essa segunda questão, não gostei desse gráfico, ficou muito apertado. Então, eu vou refazer essa questão amanhã com vocês em sala de aula, tá bom? Um cheiro e fiquem com Deus.